Muito boa noite, galera. Muito, assim, ó, especial demais a noite de hoje. Espero que vocês estejam todos bem. Muito legal ter a presença de cada um de vocês aqui com a gente. Espero que esteja tudo tranquilo, tudo em paz na sua casa, assim como a gente deseja a cada momento que a gente monta aqui um projeto, que a gente faz uma live em casa, assim como a gente está iniciando hoje. O projeto que vem crescendo, vem tomando uma dimensão muito grande, e na noite de hoje a gente vai fazer uma entrevista muito especial, muito legal, muito bacana com a Bruna. Para quem acompanha ali o meu feed, a minha página ali, sabe que a Bruna já estava agendada lá para o dia 27 do mês passado. Ela teve um probleminha de saúde, precisou, né, a gente adiar essa live, e hoje a gente vai fazer essa live aí com o maior prazer. Vai ser muito bacana, especial demais. Espero que vocês estejam curtindo o trabalho, e eu tenho certeza que essa de hoje vai ser muito especial, porque ela tem para contribuir muito com a gente. Vai ser especial demais, eu não tenho a menor dúvida disso. Então, se você está aí acompanhando, seja a hora que for, seja de dia, de tarde, de noite, de madrugada, horário que você estiver assistindo essa live, certamente você vai gostar, e acompanhe até o final, porque vai ter muito a acrescentar, não tenho a menor dúvida. Agradecer a todo mundo que está chegando aí, né, por estar acompanhando, por estar fazendo com que a gente entenda desse trabalho, como que é, né, ser um jornalista em meio a tudo isso que está acontecendo no mundo nos dias de hoje. Então eu quero agradecer o carinho de cada um aí que está chegando, dar um aceno aí para Fábio, para Michele, para o Matheus, para Pati, para Iris, todo mundo está chegando agora aí, a Luísa, enfim, todo mundo está chegando aí. Espero que vocês estejam acompanhando aí esse trabalho muito bacana e especial demais. Eu não tenho a menor dúvida que vai ser especial demais tê-los com a gente na noite de hoje, juntamente com a Bruna, esperando a Bruna chegar. Enquanto ela não chega, deixa eu agradecer a todo mundo que tem nos acompanhado também, além do trabalho com as lives, o trabalho com os pensamentos, o trabalho ali com os stories, com as brincadeiras que a gente faz com as perguntas. É demais assim ter a receptividade de cada um de vocês, o alcance, né, que nem eu comento quando eu respondo alguns dos posts ali, esse alcance que tem cada pensamento, cada post que a gente monta, porque brincando ontem com vocês, eu coloquei ali, de onde que você me acompanha, né? De onde você está mandando uma mensagem, e eu me surpreendi na tarde de hoje quando eu fui ali, então, repostar ali o carinho de vocês, porque é o Brasil todo, né? Assim, ó, é um alcance inimaginável, até fora do Brasil, inclusive eu comentei brincando ali, que tem um post ali de uma seguidora ou um seguidor fora do Brasil, lá em Portugal, veja você. Então o alcance é muito grande. Então assim, ó, eu quero agradecer antes da live, publicamente, a cada um que está me acompanhando aqui, porque é um trabalho feito de casa, com todo carinho, e que tem ajudado de alguma forma vocês, seja por uma palavra de conforto, seja uma palavra de incentivo, seja por algo que esteja, né, ajudando vocês de alguma maneira. Agradecer também o pessoal da Estilo Barbearia que está chegando aqui com a gente, parceiro nosso também aqui na cidade. Se você tem algum corte de cabelo especial aqui na cidade de Santa Maria, procura ali o pessoal da Estilo Barbearia, com certeza o pessoal vai te atender aí, muito legal, bacana demais ter vocês aqui. Agradecer a Silvana que está entrando agora aqui, enfim, a Anne que está ali também, enfim, gente, demais ter vocês aqui, é especial demais, enquanto a gente aguarda, né, a chegada da nossa entrevistada da noite de hoje, que vai ser especial demais. A Bruna passou por vários veículos de comunicação no estado do Rio Grande do Sul, e tem a nos contribuir. Certamente você já viu até a carinha dela aí em alguma transmissão, seja pela RBS, pelo SBT, pela Band e agora pela CNN, né, que vem, né, somar muito a sua carreira, não tenho a menor dúvida. Então, gente, bacana demais ter vocês aí. Espero que estejam curtindo. Dá uma boa noite ali pra Vera também. Vera, que eu tive o prazer de entrevistar. Se você não assistiu a live com a Vera, que ela é Master Coach, tá lá no meu IGTV também. Uma das primeiras lives que a gente fez lá meados de abril. Dá um abraço também, todo carinho especial pra Vera. Durce também, legal demais ter a presença de cada um de vocês. Boa noite aí, Durce, tudo bem? E aí, enquanto a gente está aguardando então a nossa entrevistada, pessoal, compartilha aí com todos os seus amigos, né, o pessoal que está à sua volta aí, para que cheguem até a live aqui, clica ali nos coraçõezinhos ali, clica bastante, porque daí o Instagram começa a entregar para todo mundo e chega mais gente na nossa live aí. Prazer demais ter vocês aqui com a gente. Espero que vocês também estejam, né, acompanhando essa rotina, né, esse dia a dia, né, que é demais, assim, ó, a gente tem uma rotina no nosso dia a dia, tem um trabalho todo especial feito, né, e aí quando a gente chega em casa, né, tenta responder ao máximo, assim, o carinho de cada um de vocês,
eu procuro realmente, né, ser um pouquinho, né, dar um pouquinho de atenção a cada um que está chegando com a gente aí, porque eu sei realmente do corre-corre, eu sei que a gente tem passado por N coisas, situações muito complicadas, muito difíceis nos dias de hoje, mas eu tenho certeza aí que vocês têm, com a presença da gente aí, a ajuda da gente, superado todo esse momento aí de dificuldade e tudo mais. Deixa eu só aguardar aqui a Bruna já está chegando, ela acabou de me avisar aqui que já está chegando com a gente, então a gente fazer essa live, então agradecer esse carinho, essa receptividade. Eu não me canso de dizer, né, acho que para quem está me ouvindo e para quem está me acompanhando, é especial demais quando a gente abre, né, uma janela de casa, nesse sentido até uma janela aqui no feed do Instagram, né, para que a gente consiga, né, levar um pouquinho de palavra de conforto. E tudo aquilo que eu tenho postado, toda aquela rotina que vocês têm acompanhado no dia a dia, são palavras e são frases que não é autoajuda, muito pelo contrário, é experiência de vida, situações que a gente já vivenciou. Então eu espero estar conseguindo levar até vocês pelo menos alguma coisa, algo de especial, algo de bom, e que vocês possam colocar em prática tudo isso. Eu acho que essa que é a grande verdade. A gente precisa, né, ter algo a se apegar. É um momento de pandemia, é um momento tão difícil, é um momento tão complicadinho, mas eu tenho certeza que vocês, né, com auxílio e com a ajuda, conseguem entender de alguém que passou por poucas e boas, né, não sou inerte a isso, mas que com força de vontade, com aquele espírito de querer fazer algo de diferente, faz com que a gente entenda, faz com que a gente, né, sobreviva e principalmente nesse momento bem chatinho que nós estamos passando com a pandemia, entender que a gente pode sim fazer algo de diferente por nós mesmos, né, para que a gente possa então superar qualquer adversidade, qualquer dificuldade em meio à pandemia. Um abraço também especial aí ao pessoal que está chegando, muito legal, é bacana demais ter essa receptividade. Obrigado, Fábio, pelo teu carinho mesmo, é muito especial. Então, não é, como eu falei, não é uma autoajuda. Na verdade, é uma experiência de vida e não é nem ensinamentos. Quem dera eu querer ensinar alguma coisa para vocês, muito pelo contrário. Mas sim, levar um pouquinho de conforto, um pouquinho de palavras. Então, a gente aferiu aí a marca de 6 mil seguidores. Vejam vocês, é um número muito grande, né? Jamais imaginei. Quando comecei o trabalho lá em meados de abril, né, na pandemia, no meio da pandemia, abri essa janela de casa, que poderia chegar a tantas pessoas, né, um alcance tão grande. Então eu só tenho que agradecer, eu só tenho que elogiar cada um aí que compartilha, que posta, que comenta. Eu leio tudo, não tenho dúvida que eu leio tudo. Procuro responder ao máximo que dá, não é fácil, tem muita gente, graças a Deus, é um trabalho que está sendo muito legal. Então eu acabo às vezes não conseguindo responder todos, enfim. Tem um pessoal que me ajuda também na página, na divulgação, enfim. Então às vezes a gente não consegue responder a todos, mas aí a gente consegue levar esse trabalho de bom grado. Bruna chegou, então vamos adicionar a Bruna na conversa para que a gente comece esse bate-papo de casa para casa, um bate-papo bem especial, entendendo um pouco de uma jornalista, né, em meio a essa pandemia que nós estamos vivendo. Agradecer também a Roberta que está chegando aqui, vamos adicionar a Bruna, o Eduarda que chegou agora aqui também. Deixa eu adicionar então a Bruna. A gente vai começar esse bate-papo especial demais e que eu estou ansioso por falar com essa menina. Vamos lá. Deixa eu aguardar então o Instagram chamar, adicionar ela na conversa, a gente começa esse bate-papo demais aí. Obrigada também, Andréia, que está chegando agora aqui, demais, obrigado mesmo pelo carinho de cada um aí que está chegando para essa live de casa para casa. Olá, Bruna, tudo bem? Consegue me ouvir? Estamos aguardando aqui sincronizar. Oi, tá começando a sincronizar a tua internet agora aqui. Agora acho que está chegando o teu sinal. Vamos ver. Vamos lá, vamos guardar. Tu tá me ouvindo normal? Consegue me ouvir? Te ouço bem, te vejo bem. Tá tudo ótimo para mim. Tá. Para mim, a tua conexão parece que ela tá travando um pouquinho, mas Deixa eu eu ir consigo pra te ouvir. sala, Te ouvir melhor. Tá, vou ter que tirar do marido. Fazer o quê? Acho que vou ter que fazer daqui. Deixa eu ver se melhor. Lá do meu quarto pega meio mal. Quer botar? Vou botar o fone, peraí. Vamos aguardar, não tem problema. Enquanto isso, eu vou agradecer o pessoal que está chegando, a psicóloga a Gabriela que está chegando também, Luiz Carlos Martins está entrando agora aqui, ó, a Gabi novamente entrando aqui. Obrigado pelo carinho de vocês que estão chegando, todo mundo aí.
Muito obrigado mesmo. Christian também, que está chegando agora. Obrigado pelo carinho de vocês. Vai ser legal demais. Acho que melhorou mesmo, realmente. Eu Ó, conto sem me enxergar. Isso é normal? Será que eu entro e saio de novo? Eu não sei, Tu eu não nunca fiz consegue live no Instagram. Eu não me tu vejo, não mas consegue... pra mim não tem tu problema não se vocês consegue te me veem. enxergar? Eu não me vejo, só te Tá, vejo. eu tô conseguindo te ver. Pessoal, só confirma se você tá conseguindo ver a Bruna aqui embaixo. Eu tô conseguindo ver normal. Para mim, agora, inclusive, até a tua conexão melhorou 100%. Ah, é? Pois é. Uhum. E Deixa eu tu é só. enquadrada? Porque como eu não me vejo. Se tu baixar um pouquinho teu celular, vai enquadrar. Vai ficar bem no meio. Aí, agora enquadrou perfeitamente. Aham. Ó, o pessoal ali, o Minpo ali respondeu que tá conseguindo Tô ver vendo. sem problema nenhum. Bom, tu não consegue te ver? Tu não consegue te ver, então? Não. Mas tudo Estranho. bem, não tem problema. É Mas me melhor. ouve. Eu já me vejo muito. Que é isso, não, perfeitamente. Bom, então vamos fazer, então, na Vamos verdade, lá. esse iniciozinho, né, Bruna, a gente faz essa brincadeira, enfim, esse apanhado, tava agradecendo ao pessoal que está chegando, todo mundo aí, então, que é uma honra para a gente também acompanhar, né, esse momento todo diferente, né, então, e antes de começar essa live, enfim, deixa eu te agradecer, né, eu sei do teu corre-corre, eu sei da tua rotina, sei de tudo aquilo que vocês passam, né, como jornalistas, né, a gente falava até em off lá, quando a gente fez o convite lá em abril não, agora quando a gente fez o convite, junho e julho, quando a gente fez o convite, que poderia Faz mudar, né, tempo, que mas não poderia é daqui a pra pouco a gente tanto. agenda... Hã? Faz tempo que tu me convidou, mas não é pra tanto. Sim, Não foi sim. abrir. Não, abril foi quando eu comecei o projeto, né, que eu tava comentando com o pessoal. E aí a gente falava, né, bom, eu vou combinar contigo, mas daqui a pouco vai ter alguma coisa e vai ter um corre-corre, a gente vai ter que desmarcar. E infelizmente foi por tu ficou adoentada, né, tu ficou doentinha no dia que a gente marcou lá, no dia 27, a gente teve que remarcar. E aí tu não tem ideia, assim, da quantidade de mensagens que eu recebi, até tá lá no feed algumas delas, né, pá, melhoras Bruna, melhoras Bruna, melhoras Bruna. Vamos ver de novo, enfim, te agradecer imensamente esse teu carinho por atender a gente na noite de hoje. Obrigado mesmo. Obrigada, eu demorei pra vir, porque, que nem eu falei, eu nunca tinha feito uma live no Instagram, então eu não sabia como é que funcionava. Eu achava que eu tinha que esperar um convite. Eu sou muito idosa do Instagram, mas tudo bem. E eu que agradeço. Na outra vez, acabou não rolando, não era Covid, embora inicialmente, quando eu te falei, eu achei, era suspeita ainda, né? Mas eu fiz o teste, deu negativo. Mas eu acho que toda essa coisa da pandemia e de trabalho, de estar convivendo com isso também pega a nossa saúde, não só Com certeza. física, emocional, e aí gera todo um lance assim que atinge o nosso corpo. E foi uma semana ali que foi bem complicada, mas agora já tá tudo bem, tudo dominado. Hoje eu tô fazendo essa proposta aqui meio descabelada, de óculos. Eu ia fazer no meu quarto, mas aí a conexão não estava pegando bem, voltei aqui para a sala. Mas para mostrar, assim, que eu tô cansada. Porque hoje foi um dia muito corrido e eu acho que esse talvez seja a principal característica de um jornalista na pandemia. É uma correria e é se virar muito por causa de várias limitações que ela impõe, né? De Claro. distanciamento, de várias questões, assim. O mundo não para com a pandemia, né? Então o jornalismo ele precisa continuar. E se eu estiver me tirando meu enquadramento, tu vai me orientando aí que eu continuo sem me ver, tá? O mundo não para, Sim, mas... Baixa um pouquinho teu celular que tá fora um pouquinho do Baixar um enquadramento. pouquinho. Aí, Tá. perfeito. O mundo não para, o jornalismo, por consequência, também não para, então a gente tem que estar sempre correndo atrás do que está acontecendo. Então, acho que a correria no atual momento assim que eu tô, é o que mais está se destacando na minha rotina. Eu imagino. Não, e não tenha dúvida que isso também reflete para a gente que não está atuando diretamente no meio, né? Não atuo como jornalista, trabalho em outra área, vamos dizer assim, com uma outra formação, mas a gente vê esse corre-corre, essa rotina, enfim, e estar, né, no instante da notícia, e não é e não são notícias fáceis, né? Não é só coisas legais, enfim, né? Claro, tem o contraponto, tem a vida continua, vamos dizer assim, mas eu imagino que para vocês realmente é um corre-corre bastante complicado, tenso, e aí quando tu tem um minutinho de folga, um minutinho de descanso, também, obviamente, tem que, né, repousar, enfim.
e a gente, né, por isso que precisa te agradecer imensamente a disponibilidade, o carinho, né, agradecer ao esposo que está do lado aí também por permitir que a gente invada esse momento, né, de casa, né, para entender um pouquinho, né, como é que é a rotina, né, porque realmente tudo continua, mas a vida de um repórter, de um jornalista, ela não para, não muda e assim a gente tem que seguir. Eu vou fazer um pequeno corte, tá, Bruna, para te apresentar, para te mostrar, enfim, para o pessoal também, né, fazer uma abertura aqui pequena e a gente começa esse bate-papo com algumas perguntinhas para que a gente entenda um pouquinho desse cenário, tá bom? Beleza. Vamos lá. Seja muito bem-vindo, pessoal, ao 15º episódio do Live em Casa. Assim, ó, tenho só que agradecer o carinho de cada um de vocês. Um projeto que começou lá em abril, né, de uma maneira experimental, na cadeira de jornalismo, para projeto experimental aqui em Santa Maria. Deu tão certo, o pessoal começou a pedir mais lives. A gente continua com o projeto independente e chegamos hoje à 15ª edição por causa de vocês. Então, preciso agradecer a cada um que está ouvindo, seja de dia, de tarde, de noite, de madrugada, porque isso fica tudo lá no meu IGTV para que você possa assistir. As entrevistas ela têm como objetivo entender um pouquinho desse cenário, de tudo que está acontecendo no nosso dia a dia e nas mais diferentes áreas. Entender quais são os aprendizados, dificuldades, a transformação que o mundo passa em meio à pandemia que nós estamos vivendo. Para quem não me conhece, quem é seguidor da Bruna, me chamo Daniel de Lima e na edição de hoje, assim, ó, eu tenho a honra, né, de conversar com ela, assim, ó, é incrível demais a sua trajetória. A gente vai falar um pouquinho sobre quem é a Bruna Osterman, para que todos conheçam, mas eu me sinto muito honrado em aceitar esse convite e que a gente consiga conversar de casa para casa. Bruna, já te agradeci e vou te agradecer mais uma vez por todo esse carinho. Obrigado mesmo de coração, viu? Eu que agradeço. Nossa, tô me sentindo com uma moral altíssima depois dessa apresentação. Acho até que não é para tanto, né? Que é isso, merece. Sou mais uma trabalhadora, batalhadora, assim, do que qualquer outra coisa. Eu agradeço o carinho com o meu trabalho, de todo mundo que acompanha, e especialmente de quem, de alguma forma, estuda jornalismo, quem está querendo se tornar jornalista. Eu acho que o jornalismo, a pandemia está mostrando a importância do jornalismo e da informação de qualidade, de credibilidade. E mesmo que pareça que fake news e mentira e notícia de WhatsApp pareçam ter força, e de fato elas têm, mas às vezes a sensação que eu tenho como jornalista, elas são mais barulhentas, mas menos impactantes, né? Eu ainda vejo pelo meu convívio, pelo que eu acompanho, assim, que o bom jornalismo prevalece, talvez uma minoria um pouco mais silenciosa, mas que faz a diferença, né? Com certeza. Então, alguém ele mandou que está no 3º semestre. Então, eu acho que ter fé no jornalismo nesse momento é muito importante. E eu agradeço sempre o carinho do meu trabalho, convido todo mundo a me seguir ali, eu mostro um pouco a minha rotina, mas principalmente eu me considero uma pessoa super aberta, assim como tu veio falar comigo e eu falei, não, vamos fazer e tal. Até porque eu me considero aberta, porque eu sou uma pessoa super simples, né? Tu já entrevistou pessoas muito mais bombantes do que eu, até falei isso pra ti. Que é isso. Mas eu tô sempre aberta para quem for estudante, para quem for jornalista. Esses dias eu achei até curioso que uma menina de Itajaí me mandou uma mensagem dizendo que era formada em jornalismo, estava tendo dificuldade de trabalhar e perguntou quais dicas eu daria. Aí eu dei, né? Eu não sei se eu sou a pessoa mais adequada para dar esse tipo de dica, mas eu tentei dar a partir das minhas experiências e tal. E eu acho legal conversar sobre isso, e acho que as redes sociais, elas nos proporcionam esse contato. Com certeza. E é isso aí. Não, eu falo muito, viu? Eu sou a pior, eu sou jornalista, eu gosto de entrevistar gente objetiva, mas quando eu falo assim, que eu não... Cala a boca. Que bom, porque na verdade a ideia é que a gente também conheça um pouco da tua rotina e obviamente isso vai nos ajudar. A pandemia ela vem fazer com que a gente se aproxime de alguma forma, e se é por uma rede social, por uma live como a gente está aqui, eu costumo dizer para todos os entrevistados que quando que eu teria, né, a oportunidade de conversar contigo na noite de hoje. Talvez nem sei o que eu estaria fazendo nesse momento, certamente estaria na sala de aula, inclusive, que o semestre voltou, eu sou acadêmico ainda, o 8º semestre, me formo agora para o próximo ano,
mas é aquela coisa, né? Estaria em sala de aula, estaria ou fazendo meu projeto, enfim, em algum outro lugar. Mas a pandemia fez com que a gente se aproximasse, alcançasse pessoas como você, e é muito legal. Eu também preciso agradecer. Está aqui o Alan, um colega que acabou de entrar, por exemplo, só para exemplificar. É o pessoal mesmo que a gente precisa se adequar a essa necessidade, esse novo normal, e entender o que está acontecendo. Só para exemplificar para vocês que estão chegando, quem é essa menina aqui de baixo? Ela é formada pela Universidade Católica, a PUC, aqui, né, no Rio Grande do Sul, em 2012. E na sua carreira, ela atuou já como estagiária na própria PUC, durante ainda o curso, antes de se formar em 2012. Foi produtora, apresentadora e editora da TV Band, RS, além de repórter e editora da RBS TV, que é afiliada da TV Globo, para que vocês conheçam, o Brasil todo está aqui nos acompanhando. E também, gente, só não acabou ainda, né? Entre 2014 e 2020, foi repórter no SBT até chegar a janeiro desse ano e ela ser, então, correspondente da CNN e abraçar esse projeto novo de uma TV nova chegando, né, no Brasil, que é a CNN, né, que já é bem conhecida, enfim, mundialmente, chegando ao Brasil, então abraçou essa ideia de ser correspondente, uma trajetória de 8 anos do jornalismo, né, Bruna? Olha que assim, ó, é um currículo extenso, já passou por várias e várias, né? Diria talvez, olha, com exceção talvez de uma outra emissora grande do Brasil, tu já passou por todas elas, então com certeza faz com que nós acadêmicos chegue até você, né? Acompanhe o seu trabalho, por isso que para a gente é uma honra estar te entrevistando na noite de hoje. E para a gente começar então essa entrevista, com tantas histórias, com tantas experiências que tu já viveu ao longo desses 8 anos atuando como profissional e antes até mesmo como estagiária, por que o jornalismo? Por que tu escolheu o jornalismo? O que te fez optar pelo jornalismo? E trabalhar na TV, foi a tua primeira escolha? Foi aquilo que tu imaginou? Poxa, eu quero TV mesmo, enfim, ou não? Não, eu queria trabalhar no impresso, rádio, enfim. Conta pra gente conhecer um pouquinho também. Então, quando tu perguntou por que o jornalismo, eu acho que eu fiz uma cara de assustada, assim, porque eu sou muito indecisa, né? Eu não sabia muito bem o que fazer, eu gostava de direito, de jornalismo, gostava de psicologia, eu gosto muito de área de humanas, e eu tinha muita dúvida, então eu fiz, acho que umas 3 orientações vocacionais, tipo, a louca das orientações vocacionais. Mas eu queria muito ter um respaldo, assim, eu buscava por um respaldo. Todas davam sempre jornalismo. E aí eu pensei, bom, vou fazer. A minha mãe sempre dizia, mas se tu for jornalista, tu vai ganhar pouco. Aquela coisa que algumas mães dizem. Ela dizia, claro, tu pode fazer, vou te apoiar, mas é uma profissão que ganha pouco e tal. Eu falei, beleza, eu fazendo o que eu gosto, eu tô bem, assim. E esse eu acho que é o principal já, né, falando. Eu acho que é fazer o que gosta. E aí tá, eu entrei na PUC, antes de entrar na PUC, eu moro em Porto Alegre, né, então eu fiz uma pesquisa sobre universidades, na época a PUC tinha vários diferenciais e tal. Hoje eu até acho que outras faculdades, outras faculdades de jornalismo em outras universidades também têm vários diferenciais, algumas nem existiam na época. Nossa, me senti a velha agora, mas algumas nem existiam na época que eu comecei a fazer faculdade, que foi em 2007. E então foi meio que uma escolha, assim. Aí fiz PUC. Quando eu entrei na PUC, eu amava escrever. Uma coisa que eu sempre gostei, acho que desde que eu aprendi a escrever antes do normal, né? Eu acho que se aprende a escrever na primeira série, eu aprendi a escrever antes. Então, eu nunca vou me esquecer que eu tava eu falei isso na minha primeira aula de jornalismo. Eu tava Onde é que eu tava, que eu nem me lembro? Ah, tá. Quando eu era criança, na primeira série, ou na pré-escola, eu nem sei mais o nome das séries quando você é criança, mas é tipo pré-escola, que eu não sei se existe ainda. Eu fui morar em São Paulo. E aí eu tava lá e as crianças estavam começando a aprender a escrever, e eu já sabia. E porque eu saí de Porto Alegre já sabendo escrever. Então eu sempre gostei de escrever. Eu sempre tive facilidade em escrever. Então, eu nunca vou me esquecer, então, quando eu cheguei em São Paulo, quando a gente estava aprendendo a escrever, a primeira coisa que eles fizeram, as professoras fizeram quando estavam ali já mais avançado no aprendizado dos meus colegas, foi um ditado. E aí eu fiz o ditado e eu não errei nenhuma. Ali eu descobri assim, nossa, escrever é meu lance. Escrever e coisa é meu lance. E eu era muito criança.
Mas por isso eu tinha muita dúvida se eu queria jornalismo, direito, enfim. E a psicologia me deixava pendente para esse lado, porque eu sempre gostei muito de ouvir histórias, de entender as pessoas, de tentar compreender o mundo de alguma forma. Sim, Beleza. sim. Aí eu fiquei no jornalismo e querendo ser de jornal impresso. Aí logo que eu entrei na PUC, eu me inscrevi no estágio de jornal de texto, né? E que se chamava hipertexto na época. Foi legal e tudo, mas eu curti, mas não tanto. Na faculdade eu me apaixonei por rádio. Eu achava rádio o máximo. E aí eu resolvi que eu queria rádio, mudei do jornal impresso para rádio. Mas TV era uma coisa que eu não gostava. Porque eu não sei, eu acho que no início eu não tinha, assim, aquela coisa da... Eu nunca fui uma pessoa muito vaidosa, eu nunca fui uma pessoa, assim, que tivesse tanto essa coisa tão... Não sei se é bem resolvida, mas da imagem, enfim, eu nunca tive o lance de TV. Nunca tive. Sim. Mas beleza. Então eu até matava umas aulas de TV quando eu estava na faculdade. O bom de fazer isso aqui é que não tem nenhum professor, então posso ser politicamente incorreto. Às vezes eu faço umas palestras em universidade e eu penso, não posso dizer isso, porque os professores depois vão querer me matar. Então eu matava as aulas de TV e achava meio chato, assim, fazer. A gente simulava stand-up, a gente simulava matéria. Eu achava, nossa, chato. Aí beleza, aí fiz um ano de intercâmbio, parará. Quando eu voltei, quer saber, eu vou experimentar. Não, daí eu fiz uma cadeira de TV, logo que eu voltei, que foi muito legal. Porque como eu não gostava muito, eu nunca fazia as reportagens, eu era sempre a produtora. Sim, ficava E por aí trás que eu da não câmera, né? gostava. E aí que eu não gostava, porque eu acho meio chato, assim, falar no telefone, essa coisa. Na época eu não gostava dessa coisa de se organizar muito, eu era muito avoada e tal, e eu não gostava. E daí teve uma vez que eu fui a produtora, meu repórter era meu colega, era o Cássius, e eu fui com ele fazer a matéria. Sim. E aí eu amei, foi sensacional, eu adorei sair, ouvir. Olha ali, eu lembro de ti na RBS Santa Cruz. Na RBS Santa Cruz eu trabalhei, foi o primeiro lugar que eu trabalhei depois de formada. E aí eu amei aquilo, eu amei poder sair, eu amei que não era uma coisa quadrada dentro de um lugar que eu teria que ficar sempre, sabe? Então eu percebi que aquilo estava me fazendo. Aí bom, vou me inscrever. Só que assim, faltava um ano para me formar e eu não tinha. A única experiência de TV que eu tinha era de cadeiras de TV que eu matava. Então bom, ninguém vai querer me contratar numa empresa de TV, ainda mais faltando um ano para eu me formar. Daí eu vou dar uma atrasadinha aqui, vou me formar em meio ano, vou puxar um ano a mais aqui e vou me inscrever no estágio voluntário de TV aqui da PUC, vamos ver o que acontece. Aí me inscrevi, o estágio duraria um ano, em 3 meses o coordenador me indicou para o estágio pago, falou, nossa, tu é muito boa, tu é muito... É porque uma coisa que tu tem que ter em TV é ser muito proativa, é ser assim, aquela que vai, tenta até conseguir, entendeu? Sim, então, sim. na época, eu conseguia a gente fez um telejornal sobre drogas, e aí eu consegui cases bons, eu realmente tinha uma coisa de jornalista que é E atrás, furungar no negócio, ir atrás. E aí ele me indicou para o estágio pago, aí no estágio pago comecei a fazer, fiquei 3 meses, e uma amiga minha que trabalhava na Record me indicou para uma vaga na Band, porque a amiga dela que estava selecionando falou, eu sei que tu é boa e tal, vou te indicar para minha amiga. E aí eu fui para a Band, nunca tinha trabalhado numa emissora, fui para ser produtora do Brasil Urgente local na época. Olha, eu odiava programa policial. Eu pensava, gente, sério, isso não tem nada a ver comigo, eu não gosto de programa policial, mas era a chance que eu tinha de trabalhar em TV, então eu fui. Aí comecei como produtora do Brasil Urgente, comecei a me destacar também, daí me deram para ser a produtora de matérias especiais, quando rolava a chefe dos estagiários ficar doente, aconteceu alguma coisa, quem chefiava os estagiários era eu, então eu fui
me destacando. Sim. E aí um dia não, né? Logo depois que eu entrei, que eu fui contratada, eu cheguei lá na sala do chefe, que na época era o Renato Martins, com um DVDzinho, assim, muito velha, um DVD. E falei, oi, Renato, tudo bem? Olha só, aqui nesse DVD tem umas matérias que eu fiz na faculdade. Se tu quiser ver, eu quero ser repórter e tal. Mas eu trouxe aqui pra te ver. Se tu gostar, me avisa. Ficou nessas, nunca mais nem tchum pra mim. Beleza. Aí um dia não tinham ninguém pra fazer a previsão do tempo. E aí, acho que pela minha cara de pau, né? Ele se lembrou de mim, lembrou das matérias que eu mandei, e aí me chamou e falou, ó, vai ter aqui, a gente não tem um apresentador de previsão do tempo, então a gente tá pensando em treinar alguém pra ficar no lugar. Tu tem interesse em fazer piloto? Eu falei, tenho. Aí fui lá, fiz piloto por um mês, e depois de um mês falaram, não, foi muito bem, vamos lá, e foi indo, e assim fui, e agora estou aqui. Pra pessoa que não gostava de TV, né, foi assim, foi meio apocalíptico. Não, eu fico imaginando assim, ó, tu foi contando tua história e a gente fez um trabalho de clipagem, foi atrás um pouco da tua vida profissional para poder também fazer a entrevista contigo. Tu arrasou, né? na apuração da minha vida. Obviamente, né? Toda a tua trajetória profissional, a gente, né? Inclusive, uma das perguntas que eu ia te fazer, como é que era ter produzido o Brasil Urgente, né? Porque é um programa totalmente voltado, né? Polícia, morte, e o hard news na essência, né? E acho que ele é meio que encabeçado lá pelo Datena, e depois trocou, enfim. Então, é um corre-corre maior do que qualquer coisa, né? Acho que é um hard news pesado mesmo. Então, eu ia te perguntar isso, tu falou agora, como é que foi essa experiência. Mas para quem não gostava de fazer TV e quem não tinha nem a intenção de fazer TV, né? Poxa, né, olha aonde você já chegou, né? Aonde você trabalhou e aonde você está. E sendo uma referência. É bacana demais. E é legal quando tu cita isso, porque quando a gente que vive ainda o meio acadêmico, por mais que eu não seja tão novinho assim de idade, mas eu vejo muita gurizada chegando, né? O pessoal, né? Tipo, poxa, pá, eu tenho 17, tenho 18, tenho 19, pá, não gosto de TV, não quero TV. Ah, eu não vou fazer rádio porque eu não gosto de rádio. E aí, quando você chega no mercado de trabalho, é o que vem, é a pauta que cai no teu colo e tu sai fazer. É rádio, é TV, é impresso, é mídia, é agora mídias sociais, enfim, tu vai lá, vai atrás e busca fazer o que vem na tona e tu tem que estar preparado. Então, só vem a confirmar aquilo, tudo que os mestres falam, os nossos professores falam, porque realmente, né, não tem. Tu é o jornalista, tu é repórter, então, seja o que for, a área que for, você vai saber atuar e tem que saber também atuar. Como é que é para ti e o que te move mais quando tu vai contar uma história? O que tu procura saber? Como é que é para ti contar uma história? Porque para quem não tinha essa aptidão, né, de TV, hoje você tem, hoje você atua. São 8 anos na frente, né? Então, claro, não totalmente como produtor, enfim, 8 repórter anos também. depois de formada só. Exatamente. Mas como é que é para ti contar essas histórias? Como é que é? O que tu faz para contar essas histórias e principalmente, né, fazer esse elo de ligação entre o teu público que te assiste, obviamente, né, telespectador, com o entrevistado que está do teu lado, né? Olha, eu acho que o principal, talvez o principal, assim, que eu coloco em primeiro lugar quando eu vou contar uma história é me colocar no lugar da pessoa. Isso é uma regra que eu acho que vale para a vida, mas especialmente para o jornalismo. Eu sou uma pessoa que acredito que o jornalismo, o furo, a exclusiva, ela não vale a qualquer custo, ela não vale na base do desrespeito, ela não vale na base do sofrimento alheio. Eu me lembro quando teve aquele caso lá em Suzano, que um ex-estudante fez aquele atentado, né, contra os alunos e sim, tal. Sim. E eu nunca vou me esquecer que eu estava ligada o jornal na Band, inclusive, nessa época eu trabalhava no SBT, e aí o repórter estava indo atrás da mãe do suspeito na época de ser o assassino, né? E enfiando o microfone na cara dela e questionando ela sobre, mas o seu filho, como é que ele era? Ele era agressivo, ele já tinha falado alguma coisa que... E ela dizendo, eu não vou falar, se escondendo assim. Se eu não me engano, naquela época, acho que foi a primeira ou a única, eu não sei o certo já direito, mas tão violento contra aquela mãe que, por mais
que seja a mãe do criminoso, eu achei que ela... Primeiro que eu achei que ela também deveria estar sofrendo por o filho estar fazendo aquilo. Tu me avisa se sair meu enquadramento, Não, tá? tudo certinho, fica tranquilo. Vou Tudo sério. certinho. Eu achei aquilo tão violento contra aquela mãe que, claro, também estava sofrendo, talvez tivesse suas questões. Eu achei aquilo tão desrespeitoso, eu pensei, nossa, eu nunca faria isso. E é isso que eu ponho pra minha vida, sabe? Especialmente no SBT, eu contava muita história de gente que sofreu algum trauma, algum crime, alguma coisa assim. Então, agora na CNN é muito mais focado em economia e política, então a gente, agora por causa da pandemia, a gente acaba falando com pessoas que tiveram alguma perda e tal, mas entrevistar assim para matéria, eu entrevistei mais em situações mais positivas ou relacionadas a, sei lá, agricultura, essas coisas. Mas Sim. falando da minha experiência mais especificamente do SBT, que eu acho que é onde mais tem a ver assim, com o sofrimento, com a emoção da pessoa. Para mim era muito importante eu me colocar no lugar da pessoa. E quando o meu ex-chefe, que é o chefe da SBT ainda, ele me fez a proposta de ir pra lá. Primeiro, até legal eu contar isso. O Cássio Zeyman, ele é repórter da CNN em Brasília, é âncora, e ele é meu amigo da vida, assim, desde do início da faculdade a gente é amigos. Ele já trabalhava na SBT e ele falou, a guria que faz a madrugada vai sair agora, fala com o Danilo, que é o chefe, e pede pra vir pra cá, que eu já tava querendo sair de Lajeado, que na época eu trabalhava lá. Mandei mensagem pro Danilo, porque é isso, né? A pessoa tem que botar a cara, dar-lhe tapa, senão não faz nada. E aí ele disse, essa vaga eu já tenho alguém, mas vem aqui, vamos conversar. E aí conversei com ele, falei, quero vir e tal, pra Porto Alegre, me avisa quando tiver alguma coisa. E logo depois rolou algo. Mas aí eu falei, mas como é que é? Vocês têm um jornal que é mais policialesco e tal, né? Ele assim, a gente tem, mas a regra principal aqui é respeitar as pessoas. A gente não quer uma coisa a qualquer custo, então a gente quer que tu tente ter uma coisa legal, diferente, mas a gente quer que tu respeite. Se tu for falar com uma família ou com alguém que sofreu algum tipo de trauma, vítima, enfim, se a pessoa disser não, claro, tu pode tentar convencer ela, mas se não for o caso, não vai ser o caso e deu, não tem problema, e é isso. E eu acho que é isso, sabe? Eu acho que tu tem que demonstrar empatia, tentar mostrar pra pessoa que tu entende ela, explicar por que é importante ela contar a história dela. Sim. Eu acredito tanto que contar histórias tristes contar histórias tristes é importante, porque o é relacionado a contar. É importante porque eu acho que é justamente isso que dá nas pessoas que estão assistindo a capacidade de entender e a pessoa que está assistindo se colocar no lugar daquela pessoa que está sofrendo. Não adianta só eu, como uma interlocutora, contar. Eu acho que a partir do momento que aquela vítima, seja parente de alguém que morreu ou vítima em primeira pessoa, tá colocando o seu sentimento, é mais fácil de alguém entender assim, pô, se isso aconteceu com ela, pode acontecer comigo. Mas eu acho isso tão verdade que em um dos meus projetos, que pra mim é um dos meus projetos da vida, assim, eu mesma fui um case de uma matéria minha, que foi uma sobre relacionamento abusivo. Porque quando eu fui produzir essa matéria, desde o início ela era uma matéria diferente, que era para ser uma reportagem documental, sem off, sem a parte que o repórter... Meu irmão tá rindo aqui. Que tá rindo? Tô falando sério, cabeçudo. Eu fui fazer a matéria, ela era documental, né? E a ideia era que não tivesse a parte ali que o repórter narra e tal, e que cada uma das pessoas narrassem a sua própria história e eu costurasse, e aí colocasse imagens, tentasse de alguma forma ilustrar. E aí eu pensei, pô, se eu sempre peço para as pessoas me contarem as histórias dela, porque é importante que os telespectadores conheçam essas histórias para tentar evitar que aconteçam com eles, é aquilo, né? Temos que falar do Holocausto para que ele não se repita, temos que falar de vários assuntos para que não se repitam, nós temos que falar sobre racismo para que não se repita. Então eu pensei, pô, então eu acho que eu também tenho que falar da minha história para que ela não se repita. E eu acho que é isso, sabe?
tanto que eu já usei até isso como uma forma de falar com uma fonte para ela falar comigo. Eu falei, ela disse, tenho muito receio e tal. Eu falei, eu te entendo, porque eu mesma, quando eu fui a case da matéria, uma outra colega minha me entrevistou, né? Eu falei, eu mesma já fui entrevistada para contar minha história. Eu sei que não é fácil e tal, mas eu acho que é importante. Mas se tu achar que não, a vida é tua e quem decide é tu. Mas saiba que eu vou ouvir tudo e o que tu achar que não vale, eu não vou colocar. Tu vai ser a pessoa mais respeitada que vai ter nessa entrevista. Então, eu acho que esse é o principal. É tu te colocar no lugar do outro, entender que ele pode estar sofrendo, entender que talvez não seja um momento ideal para fazer determinada pergunta, para abordar alguma questão mais íntima, mas que aquela palavra daquela pessoa pode salvar uma vida, ou pode ajudar alguém. E se isso acontecer com uma pessoa durante os meus 8 anos de jornalismo formada, ou durante os 50 anos, quando eu já tiver, para mim já valeu a pena, porque eu acho que esse é um papel social do jornalismo muito, muito necessário, sabe? Que é trazer essa realidade para as pessoas, é fazer essa ponte, né, entre as coisas do mundo real e às vezes muito ruins, mas que é necessário a gente expor. Com certeza. Não, conforme tu vai falando, eu vou me recordando muito do que eu já vivi, né, dentro da própria academia, das próprias entrevistas e até mesmo da vida como um todo, né. E eu me recordo, né, eu sempre cito essa frase com todos os entrevistados praticamente, né, do meu primeiro dia de aula, né, aquela, né, ambientação, tu está chegando, quem são teus professores, quem é o curso, como que é, enfim, como é que vai funcionar. E aí eu me lembro que a reitora ainda chega e, só para contextualizar a tua frase, a tua fala agora, né? Ela falava assim, vocês querem ser jornalistas, né? Então deem voz a quem não tem. Esse é o papel de cada um de vocês aqui. Não sejam meros, né, apresentadores, interlocutores, como tu falou. Não, deem voz a quem não tem. Porque ao dar voz a quem não tem, vocês vão conseguir atingir as pessoas que realmente precisam de algo. E eu me recordo muito do Glauco Pazza, que foi um entrevistado que eu tive tempos atrás, e ele falava, poxa, eu tive que sair do SBT, do estúdio, e ir para a rua para entrevistar o pessoal que estava buscando os R$600, os 600 pila, até ele falou, né? Que é aqui, o pila que a gente fala aqui no Rio Grande do Sul, para quem está acompanhando. E ele teve que entrevistar. Então, poxa, ele saiu do estúdio, então ele foi lá dar voz a quem não tem. Então é muito legal quando tu conta essa história do que tu viveu, porque certamente esse é um papel social, esse é um cunho social e que a gente precisa levar isso ao conhecimento e é muito bacana. Deixa eu dar oi para a doutora Márcia, porque ela chegou aqui e me deu oi, eu li. Oi, doutora Márcia, saudade. A doutora Márcia faz Anônimos. E o meu irmão disse que apertou sem querer na risada. Então tá perdoado. Tá perdoado? Não, então tá. E é muito legal porque no decorrer aqui da tua fala, eu fui lendo também alguns comentários que o pessoal vem comentando. E ele fala, um dos nossos, né, a nossa audiência aqui que está acompanhando comentou o que a gente acha do curso do jornalismo ser EAD, né, se tem credibilidade ou não. Deixa eu contextualizar com uma outra pergunta que eu ia te fazer, encaixando nessa que o pessoal fez agora. Esse modo de comunicar, ele muda, né? Ele tem maneiras diferentes em qualquer lugar do mundo. Você me citou que morou em São Paulo, com certeza tu já foi fazer também matérias em vários locais, passou por Lajeado, Santa Cruz, aqui mesmo no estado, ou fora do estado mesmo. E vem aí essa pergunta da questão do EAD. Como é que tu vê esse modo de comunicar e como é que tu vê a comunicação nos dias de hoje, atuando numa das principais emissoras do Brasil? Como é que tu enxerga a comunicação? Não o jornalismo como um todo, mas a comunicação. Como é que tá isso hoje nos dias? Tá. Vou começar falando do EAD, tá? A minha resposta sobre isso talvez seja um pouco polêmica. Mas eu acho que, assim, o jornalismo, ele é muito muito da pessoa que está disposta a fazer tudo isso que a gente vem falando até agora, e o que o Glauco falou, e o que a Débora falou, e o que todos os outros 14, sei lá quantos que já teve. Eu acho que não, eu acho que ser EAD ou ao vivo, não, sinceramente, eu acho que não vai fazer diferença. Eu acho que se tu tá disposto a aprender, a entender a importância de uma apuração, para mim esse é o principal do jornalismo. Tu pode aprender à distância ou tu pode aprender ao vivo.
Se tu compreender a importância, a relevância da história do jornalismo, de por que é preciso ouvir dois lados, ter sempre um equilíbrio na notícia que tu traz, eu acho que pode ser a distância. Ao vivo, o que facilita é mais para matérias práticas, que daí seria tu treinando, digamos, entre aspas, fazer matéria de TV, fazer matéria de rádio, mas isso dá para fazer em casa, tu mesmo. Tu agora, Daniel, tá fazendo da tua casa, não deixa de estar treinando para ser um apresentador de TV, né? Um entrevistador. Então, eu não vejo problema em EAD, eu não vejo problema em pessoa que daqui a pouco faz muitos cursos, mas não fez necessariamente uma super faculdade, mas consegue ser um jornalista, entendeu? Eu acho que a faculdade dá um diferencial, porque quando eu vejo alguém que não é jornalista formado, ou que não tem, assim, algum... Não estou nem dizendo formado em curso superior, eu digo que não tem alguma dedicação de estudar mesmo, sabe? De se aprofundar, não só em ler jornal, mas também na teoria do jornalismo, dá para ver na hora, assim, as diferenças, sabe? Eu não vou entrar muito profundo nisso, porque eu não quero apontar ninguém, mas para mim é muito visível como a faculdade, como um estudo sobre o jornalismo facilita para alguém se tornar jornalista, mas isso eu acho que não é obrigatório. Então, se não é obrigatório nem tu necessariamente ter a faculdade, eu acho que se é ao vivo, a distância não vai mudar. Eu acho que o que importa é tu querer estudar, tu se aprofundar naquele tema que tu quer. O jornalismo embora seja, a gente brinca que é especialista em tudo, né? Meio que sabe aborda tudo. Eu sou uma dessas pessoas, porque até futebol, que eu meio que não entendo nada, às vezes eu tenho que falar. Eu não entendo nada, eu entendo mais ou menos, entendo razoável. Mas, enfim, eu acho isso, sabe? Eu acho que se for EAD e tu estiver disposto a se esforçar, a treinar em casa, o que seria ali talvez no ao vivo, né? Na aula ao vivo, na aula presencial, aliás, eu acho que é possível sim, ainda mais com rede social, com internet, hoje em dia é super tranquilo. A minha mãe tá fazendo uma pós EAD, um fato curioso, só que ela não sabe mexer no computador, né? Olha só que empolgante isso. Aí eu vou pra lá, é uma função isso, porque eu não posso entrar na casa dela por causa do corona, então eu vou no prédio dela, a gente senta no hall de entrada do prédio dela, ela senta de um lado, no sofá que tem, ela senta no outro, e aí ela faz tudo anotado e me dá anotado, olha que coisa doida, ela tem um caderno, e aí eu passo pra aula EAD dela. E ali eu percebo como... Eu nunca fiz curso EAD, mas ali eu perdi um pouco, até acho que de um preconceito que eu tinha com EAD. Porque eu percebi como hoje as ferramentas possibilitam o debate, elas possibilitam que as pessoas conversem sobre os temas. Não é uma coisa que tu fica isolado, sabe? Então eu acho que é possível, sim. Eu dei uma resposta muito longa, mas espero que eu tenha atendido Mas é a importante demanda até da pessoa. tu trazer até a realidade de né, tua mãe. Que idade tem tua mãe hoje? 63. Não, você vai fazer Então, 63 em novembro. Mas enfim, 60 anos, vamos arredondar, enfim. Poxa, imagina, né? Obviamente vai ter a dificuldade com a tecnologia, é natural, enfim, mas está fazendo um curso à distância, está fazendo uma pós, está estudando, né? Está fazendo algo, né? Por si. Então, concordo contigo plenamente, até o nosso, né, o Lucas ali que fez a pergunta, acredito eu, concordo plenamente. Acho que né? Se tu tem basta tu querer, né? Eu acho que o querer, ele move montanhas e move qualquer coisa. Então, se tu quer, tu vai atrás, tu luta, tu batalha, tu faz acontecer. Eu acho que essa que é a grande verdade. Seja o curso que for, né? Não é só o jornalismo, né? Acho que é qualquer profissão, qualquer amparo. Eu tenho que falar do coronavírus. Né? Eu não posso fugir desse assunto, eu tenho que citar, porque é o momento de tudo hoje, infelizmente falando, né? E tu ainda troca de emissora bem no momento que, né, acontece a pandemia no Brasil. Quando eu troquei, eu não sabia que havia uma pandemia, né? Exatamente, né? Eu fico imaginando a mudança, né? Porque muda de casa,
torna-se correspondente, ou seja, tu tinha uma rotina diferente do que tu tem atualmente, obviamente, por trocar de casa. E aí veio uma pandemia, né? O Brasil instaura a pandemia no Brasil ali por meados de fevereiro, março, metade de março ela vem intensificar, infelizmente. Ainda nosso estado passa ainda por uma transformação e um entendimento de muitas coisas, e não só o nosso estado, tem bastante pessoal de fora aqui também acompanhando, então certamente o Brasil todo ainda tentando entender e certamente se fôssemos um pouco mais orientados pelos nossos governantes, que eu não vou entrar no mérito, mas a gente poderia ter entendido um pouco melhor e bem antes muitas coisas, mas não é o mérito aqui da live, enfim. Como é que é para ti? Porque ele se tornou um impeditivo, né? Ele passa a ser uma maneira diferente de tu noticiar, de tu trabalhar, o próprio citar o exemplo da tua mãe mesmo para fazer um curso, uma pós-graduação, a faculdade como um todo, seja o curso que for, ela tem que se remodelar, ela tem que se readaptar. Veja o lado positivo das coisas, eu procuro sempre ver o lado positivo. Me fez sair da zona de conforto, talvez certamente eu não estaria à frente da câmera. Sempre gostei também do backstage, ficar atrás das câmeras, mas a gente precisa fazer algo de diferente. As lives, né, deu aquele boom ali por volta de março, e aí a gente tem que se remodelar. Gostei tanto que continuamos aí, só para exemplificar uma opinião pessoal do que eu vivi. Mas para ti que está nesse meio, tem que estar na rua, está em estúdio, corre para lá, corre para cá, precisa produzir. E ele se tornou impeditivo. Como é que é seguir sendo repórter? Como é que é seguir trabalhando com algo que se imagina a normalidade, né? Eu lembro que quando começou em abril falava-se em junho, chegou em junho falava-se em agosto, e agora nós não tem nem previsão de normalidade porque não se sabe exatamente, não há, né, cientificamente. A Rússia começou a testar vacina, o Rio Grande do Sul começou a receber algumas doses, mas é tudo ainda amostragem. Como é que é para ti trabalhar nesse meio e como é que é não ter previsão de normalidade tendo que trabalhar? Assustador, né? Eu acho que para todo mundo é assustador. Mas assim, vamos começar pelo começo. Tu me perguntou como é que foi mudar assim em meio à pandemia. Quando eu saí do SBT, dia 20 de dezembro foi meu último dia no SBT, porque eu tinha férias para tirar, né? Então, meu último dia de trabalho foi dia 20 e o meu último dia como funcionária foi dia 6. Ah, mentira, foi dia 10. E o meu primeiro dia na CNN foi dia 6. Ou seja, por 4 dias eu trabalhei nos dois lugares. No início foi super tranquilo, né? Ainda era uma coisa meio distante e tranquilo. A CNN estreou bem quando a pandemia chegou no Brasil, assim. Chegou, quando eu digo chegou, é quando começou a crescer de forma exponencial e logo depois que a OMS decretou, mas considerou que era pandemia Sim. mesmo, né? Então foi uma loucura total, assim. Eu não imaginava que seria tão pesado, que seria tão difícil. Um dos motivos pelo qual eu saí do SBT é porque eu estava cansada de falar de coisa triste, sabe? Eu pensava assim, eu tava ficando, eu sou, que nem eu falei, como eu me ponho muito no lugar dos outros, eu sofro, assim, eu sofria, tinha matéria que eu chorava, para mim era um sofrimento e eu não sei se a partir do momento que tu vai crescendo, tu vai mudando teus pensamentos, crescendo no sentido de idade, né? Porque eu parei de crescer já faz tempo, mas quando tu vai amadurecendo, melhor falando, Sim. tu vai mudando teus pensamentos. Então foi por isso, pandemia, e no início, assim, parece que no início estava mais pesado do que agora, embora agora para nós aqui no Rio Grande do Sul esteja pior, né? Então no início dava muito medo. Março foi um mês assim, a partir do dia 15, eu estava super empolgada com o início da CNN e ao mesmo tempo apavorada com o que poderia vir pela frente. Agora, quando eu vejo assim que eu tô sobrevivendo, eu penso que agora eu acho que eu dou conta, sabe? Teve alguns momentos que eu não tinha certeza, assim, porque é difícil, sabe? Tinha uma época, assim, que eu não sabia se eu me sentia à vontade de trabalhar, de ir em algum lugar, de fazer a matéria fora de casa, de entrevistar as pessoas, enfim.
eu vivi só um momento, assim, que eu achei complicado. Aliás, que eu vivi de aglomeração foi quando o Bolsonaro veio pra cá. E aí tinha uma galera lá, os apoiadores, que fizeram que nem sempre fazem, né? Então, esse foi um momento que eu fiquei meio receosa, assim, mas eu entendi que o meu papel era acompanhar o presidente, então não tinha o que fazer. E outro foi numa época que estava tendo protesto aqui, logo depois da história dos Vidas Negras Importam e tal, eu cobri alguns protestos que eram aglomerações, sempre manter a distância. Mas naquele momento eu me sentia bem temerosa, então eram momentos que eu não via minha família, logo depois eu evitava várias coisas assim que eu tinha receio de ser contaminada. No fim, aparentemente, tudo indica que eu não fui em nenhum momento, mas eu tinha bastante esse medo. Hoje eu tenho mais esse medo pelas pessoas da minha família, principalmente pela minha avó, pelo meu pai. Eu acho que é o maior medo da maioria das pessoas, né? Eu tenho um amigo que perdeu o pai pro coronavírus, tem outras pessoas conhecidas que perderam amigos, enfim, parentes. Mas quando esse meu amigo perdeu o pai, pra mim foi um impacto assim, tipo assim, é real isso, e uma pessoa perdeu o pai, sabe? Não é perdeu o tio, avô que tem 100 anos. Não, perdeu o pai, sabe? Porque, na real, o meu pai, ele é idoso, ele tem 67 anos, e ele tem problema de saúde, enfim. Ele tem comorbidades, ele é do grupo de risco. Minha avó, embora ela já seja ela seja bem mais velha, né? Ela é minha avó. Né? É aquilo que dizem, por mais que seja idoso, ou por mais que seja velhinho, ou por mais que seja doente, são pessoas, elas têm famílias, elas têm sentimentos, né? Então eu acho que foi muito... o mais difícil foi tentar continuar levando o meu trabalho a sério, com o mesmo comprometimento, mesmo com esse medo, mesmo com esse receio. Porque, que nem eu falei, a vida não parou por causa da pandemia, Exatamente. né? Só que no início foi um pouco mais difícil para tentar me adaptar. Hoje eu acho que todo mundo está passando por isso, mas hoje, quando eu vejo um filme que as pessoas estão numa aglomeração, eu penso, meu Deus, eles estão aglomerados. Eles estão sem máscara. Aí eu, não, isso é um filme. Ok, foi feito antes, relaxa. Mas o primeiro impacto, assim, quando eu vejo um bar num filme... Esses dias eu tava vendo um vídeo meu e das minhas amigas e eu, meu Deus, tipo, como é uma coisa besta, a gente, era aniversário dessa minha amiga, a gente abraçada, assim, e o cara faz 5 meses que eu não abraço minhas amigas e meus amigos. Então, eu acho que o mais difícil é isso, é tentar fazer com que o emocional, eu acho que o coronavírus, a pandemia está afetando o emocional de todo mundo. Quem não admite que está com o emocional afetado é uma pessoa assim evoluída. Parabéns, tá? Para essa pessoa. Me manda aí sei lá, o nome da mãe e diz pra mãe fazer um filho igual e sei lá, não sei o que a pessoa faz, mas o meu marido me julgou aqui que eu comecei a viajar. Mas eu acho que tá todo mundo com o emocional afetado, eu acho que tá todo mundo com medo. Quem não tá com medo tá com o emocional afetado porque não tem noção do que tá acontecendo. Então, o mais difícil foi isso, foi manter a sanidade mental e trabalhar. Tanto que a outra vez que eu não consegui participar, eu acho que foi muito disso, sabe? Eu acho que foi uma pane interna que virou externa e me deu muita dor de cabeça, muito cansaço, exaustão. Porque é pesado, sabe? É pesado tu todo dia falar de gente que tá morrendo, é pesado tu procurar pessoas que perderam alguém para dar entrevista diante dessa situação. É pesado quando tu até então é algo longe e vem para perto, sabe? É bem pesado, assim. E por mais que, assim, em geral, uma coisa que eu converso muito com a minha psicóloga é que a maioria das pessoas, quando cansa, desliga a TV, né? Desliga a TV, desliga o rádio, não lê o jornal. Nós, jornalistas, a gente não pode fazer isso, né? Então, é pesado. É bem pesado. Imagino. Eu tenho que fazer uma pausa, porque dentro das lives no Instagram nós temos a limitação de 1 hora. E ele já me avisa que faltam 40 segundos para acabar a primeira hora.
Então assim, ó, eu vou fazer uma pausa, pessoal que está assistindo, e já volto para a segunda parte. Tem mais duas perguntas para fazer para a Bruna. Levantar um pouquinho o astral, não vamos falar só de coisas tristes também. Então eu faço a pausa agora. Para você que está acompanhando o horário que for, tem a segunda parte. Então vai lá no meu GTV, tá lá também salvo, tudo certinho. A gente já volta para a segunda parte, então. Até logo.